neste vídeo, o manifesto sobre o Bispo Macedo, elaborado pela Associação Evangélica Brasileira, na pessoa do pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, na época, Caio Fábio da Araújo Filho. Esta matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1992. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A prisão do Bispo Macedo, ocorrida em 24 de maio de 1992, acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato, foi notícia nos principais órgãos de imprensa do país, sempre com comentários jocosos procurando denegrir a imagem dos evangélicos. Mas ao invés de acuar o povo de Deus, o fato serviu para fortalecer os laços que unem os evangélicos. Enquanto a Assembleia Legislativa de São Paulo, sob a presidência do pastor da Assembleia de Deus e deputado estadual Carlos Apolinário, fez um ato de desagravo ao bispo com a presença de dezenas de pastores e milhares de crentes, o presidente da Associação Evangélica Brasileira, reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, distribuiu à imprensa um manifesto em que expressa o pensamento da entidade sobre a prisão do bispo. Nós que pertencemos à Assembleia de Deus devemos estar cientes que não nos cabe tecer qualquer crítica à Igreja Universal do Reino de Deus enquanto parte da família evangélica, embora algumas práticas por ela usadas não estejam em consonância com o nosso modus vivendi. Vale lembrar que os motivos que estão por trás dos ataques à Igreja Universal são eminentemente religiosos e bem parecidos com a perseguição movida no princípio contra a Assembleia de Deus. Quem não se lembra de como éramos taxados pelos nossos opositores em virtude de sermos pentecostais e crermos também em milagres? Ou será que nós também não éramos perseguidos por combater a ação demoníaca através dos centros de macumba, da umbanda e do candomblé? Ao invés da crítica malévola, oremos pelos líderes da Igreja Universal para que Deus os oriente neste momento difícil da trajetória do movimento. Eis a seguir a íntegra do manifesto da Associação Evangélica Brasileira. Vivemos hoje no Brasil um momento de profunda delicadeza no que tange ao direito de expressão religiosa e suas garantias constitucionais. A Constituição, assim, se pronuncia a respeito do direito de culto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que nos preocupa no presente momento é o exercício de pretensas leis promotoras dos parâmetros de saúde da prática religiosa e que têm sido usadas a fim de julgarem aspectos da expressão religiosa cuja existência são de caráter eminentemente subjetivo. É impossível se julgar objetivamente a fé
pode-se julgar objetivamente as contas de uma instituição religiosa, suas observâncias ou não da lei em áreas relacionadas à legalidade de seu patrimônio, ou mesmo relacionadas ao modo como este grupo religioso trata outros grupos religiosos com igual direito de existência. Todavia, não se pode estender tal juízo ao nível da experiência da fé. Com que critérios se pode acusar alguém de charlatanismo? Porque tal pessoa estimula seus fiéis a crerem em milagres? Com que critérios se pode acusar alguém de curandeirismo se tal pessoa apenas estimula seus seguidores a esperarem curas oriundas da fé e não tenta operá-las usando meios e instrumentos cirúrgicos sem que tenham qualificações médicas para usá-los? O curandeiro é aquele que vende um determinado produto pretensamente dotado de qualificações químicas curadoras que tal produto as possua. Com que critérios se pode acusar alguém de estelionato por pedir e receber doações espontâneas para o sustento do empreendimento de sua própria instituição religiosa? A prevalecerem os critérios em função dos quais se impetrou um mandado de prisão ao bispo Edir Macedo, a maioria dos líderes de grupos religiosos do Brasil deveria ser colocada na mesma prisão com ele. Qual a diferença entre o misticismo dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e o daqueles que vão às procissões de Aparecida ou do Círio de Nazaré? Qual é a diferença entre as empresas do Vaticano, compradas também com o dinheiro do povo, e as empresas da Igreja Universal do Reino de Deus? Qual a diferença entre uma santa de gesso que chora e os alegados milagres de cura da Igreja Universal do Reino de Deus? Qual é a diferença entre os milhões de dólares da Igreja Católica e os milhões de dólares da Igreja Universal? Por acaso não são ambos dinheiro do povo? Por acaso não é também muitas vezes dinheiro usado para adquirir propriedades cuja administração nem sempre está aberta a auditorias públicas e sem gerenciamento dos fiéis? Qual a diferença entre o complexo de comunicação da Igreja Católica, composto de várias dezenas de rádios, e o da Igreja Universal do Reino de Deus? Talvez a diferença esteja no fato de que a última sabe usar seus recursos de maneira mais moderna e eficiente. E ainda, qual a diferença entre as doações feitas na Igreja Universal e aquelas feitas na Umbanda, no Candomblé, nas sessões espíritas, kardecistas ou em qualquer outro grupo religioso? Aqui neste ponto, a diferença. A primeira é que na Igreja Universal do Reino de Deus as pessoas são estimuladas a dar em razão de que, se assim o fizerem, Deus as abençoará. Já na maioria das expressões de fé afro-ameríndias, tais dádivas são muitas vezes motivadas pelo medo das maldições e da perseguição dos espíritos. A segunda diferença é que na Igreja Universal, esse receber de dádivas é público, feito com as portas abertas e contabilizado. Já nesses outros cultos, tais recebimentos são, na maioria das vezes, secretos, fechados, não oficiais e não são contabilizados. Ora, tudo o que tenho dito até aqui não tem a finalidade de defender a Igreja Universal do Reino de Deus, que nem associada à Associação Evangélica Brasileira. Ela nem é associada a ela. Nossa intenção é mostrar apenas 3 aspectos básicos da atual situação de perseguição que sofre a Igreja Universal. Primeiro, prevaleceram tais critérios, o princípio da liberdade religiosa no Brasil sofrerá ameaças
terríveis, especialmente quando se sabe que quem deflagrou a acusação do charlatanismo, curandeirismo e estelionato contra a Igreja Universal foi uma outra entidade religiosa. 2. A prevalecerem tais critérios de julgamento a fim de que houvesse justiça prática e objetiva, todos os grupos religiosos do Brasil, incluindo a Igreja Católica e todas as denominações evangélicas, deveriam ser processadas e seus líderes levados ao tribunal, porque o que para uns é fé, para outros é balela e charlatanismo. Se a Igreja Universal do Reino de Deus e seu líder espiritual, Bispo Edir Macedo, são passíveis de alguma punição da lei, tal punição deve acontecer nos níveis da justiça e de acordo com a Constituição, em áreas mensuráveis de modo prático, sua contabilidade, seu patrimônio e seus impostos, e não em áreas subjetivas nas quais só Deus pode fazer diferença entre o charlatão e o homem de Deus, entre o curandeiro e o homem de fé ousada, entre o salafrário e o profeta. A Associação Evangélica Brasileira se propõe a intervir neste caso, pedindo à Igreja Universal do Reino de Deus que abra a sua contabilidade a uma auditoria independente contratada pela Associação Evangélica Brasileira e que posteriormente venha a público trazer os resultados de tal auditoria. Com isso, se pretende que o caso da Igreja Universal do Reino de Deus e de seu líder espiritual, Bispo Edir Macedo, seja julgado com os mesmos critérios objetivos com os quais a justiça brasileira venha a julgar os muitos corruptos que encontraram guarida à sombra do poder. Todavia, não nos calaremos se percebermos que se trata apenas de um julgamento de subjetividade e cujas motivações sejam mais espúrias do que alegados fins almejados com tal juízo. O que passar disso é caça às bruxas, serve a interesses quase sempre tão escusos quanto escusos são pretensamente os interesses do acusado. Reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, presidente da Associação Evangélica Brasileira. Jornal Mensageiro da Paz, julho de 1992. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.